Oi pessoal, então vamos para a última parte aqui do curso de Overleaf, que vai tratar sobre equações, listas e formatação. Vamos lá então. Bom, uma seção aqui do template, a 6.2.1, ela fala sobre as equações, né? Enfim, vamos começar por elas então. A gente pode referenciar como uma figura, como uma tabela, definindo a label dentro da equação, e ela é criada a equação aqui alinhada à esquerda com o recuo de 0,6, né, e enumerada à direita entre parênteses, né? Essa é a definição de uma equação. Aqui tem dois exemplos de equações utilizadas, então aqui a referência, se for no meio do texto, a gente usa equi.1 ou equação 1, que são dois comandos para de referência, né? Um é o cref e outro é o C maiúsculo ref, né? São esses dois. Depois a gente vai ver. E aqui as equações também, elas para elas serem formadas aqui no meio do texto, que equivale a vamos dizer assim, a uma área especial só para ela, né? Que a gente utiliza, não é no meio do texto, é uma área distinta do meio do texto. A gente usa o ambiente equation, né? E se você quer colocar uma equação no meio do texto, aí você usa entre dois cifrões, né? Um cifrão, outro cifrão, para você poder colocar. E tem uma ferramenta de formulação é o Formula Sheet, né? .com, que lá você cria uma conta e consegue formular formular graficamente, como a gente fez com as tabelas, e ele gera o código LaTeX para a gente, né? Vamos ver então esses dois exemplos aqui. Vou dar 2 cliques aqui, vai me levar lá para o código, né? Então está aqui a equação. A gente tem duas equações, né? Está dentro desse equation aqui, né? E tem uma label eq de equação, o xy, né? E aqui txy, né? E aí eu posso referenciar, como eu disse, se for no meio do texto, o cref, ele vai gerar aqui, ó, esse equi1. E se eu usar o C maiúsculo ref, ele vai gerar equação 1 descrito nesse formato, sendo que quando eu uso o ambiente equation aqui, ele já enumera as equações, como faz com figuras, como faz com imagens para a gente, né? Já enumera automaticamente. E aqui dentro a gente coloca toda a descrição da equação, né? Que no caso aqui, barra frac e tudo mais, né? Vai gerar essa equação. Então, para símbolos especiais, a gente tem comandos específicos, né? Para fazer isso. Aí temos aqui, obviamente, né? A gente tem aqui, quando a gente quer colocar dois cifrões, né? Em si, a gente coloca a equação um cifrão, aí pegamos determinada equação e incluímos entre os dois cifrões, né? Que no caso aqui corresponde a essa equação aqui, né? A igual a π d elevado ao quadrado dividido por 4, né? Então, A igual a π d elevado ao quadrado dividido por 4. Normalmente vocês vão encontrar padrões, né? O elevado aqui, o chapeuzinho, se for o sobrescrito lá, o underline, né? Então, tem alguns padrões, né? Mas a parte matemática, o mais interessante é a gente usar a ferramenta aqui que gera para nós, né? Depois você vai pegando a ideia, né? Então, basicamente, você vai usar aqui o abre entre dois cifrões para definir uma equação na matemática no meio do texto, né? E caso não, você quer explicitar a equação mesmo, dar um espaço exclusivo para ela, como você dá para uma imagem, para uma tabela, aí você usa o ambiente equation, né? Então vamos lá, eu vou acessar aqui o site. O bom é vocês criar uma conta, né? Você pode cair nesse site. Aqui no canto inferior direito você tem um editor. Então aqui você tem todos os símbolos separados, né, por aqui símbolos relacionais. Aqui para trabalhar com matrizes, equações com matrizes, né? Aqui com espaçamento, aqui para trabalhar com seno, cosseno, toda a parte de trigonometria, limite, enfim, o que você quiser formar aqui, diversas setas que você pode colocar, que tem correlação, né?
na área da matemática, enfim, né? Que você pode usar na tua fórmula, né? Algum tipo de símbolos de equivalência, enfim. Aí todos os relacionais, maior, menor, igual, está contido, não está contido, enfim, diversos relacionais. Vários símbolos em geral que a gente tem aqui, né? Enfim, né? Aí vocês vão poder explorar aqui todos os possíveis símbolos que se tem, né? Aqui tem os símbolos de somatório, etc, né? Como é que é um símbolo de somatório? Então eu vou clicar aqui em cima, ele já vai fazer. Se eu quiser fazer um somatório, é sum, né? Sum, pronto, né? Aqui eu posso definir a label dele e posso criar equações. Para mim criar uma equação, por exemplo, aqui sum, eu vou apagar ela aqui, vamos colocar essa aqui que é i igual a 0 até n, né? Então aqui sum é 0 até 5, por exemplo, essa equação, eu não consigo ver ela graficamente, né? E isso aqui é só uma equação no meio do texto. Então o ideal é a gente criar uma conta, né? Eu já tenho uma conta aqui, eu vou logar nela. E dar um adicionar fórmula aqui. Aí ele abre o ambiente equação, né? Agora sim, eu adicionar, abriu o ambiente equação e vai formar arquivo text, né? Agora eu posso incluir aqui, por exemplo, o somatório, né? Aí eu posso colocar aqui de 0 até 5, por exemplo. Veja que ele já mostra graficamente como é que vai ficar e já monta o menu de equação. Então se eu pegar essa equação aqui, colocar ela aqui no meio do texto, por exemplo, vamos colocar aqui antes das fórmulas, eu coloco entre dois cifrões, né? Aqui fecha o cifrão, ele sempre deixa verdinho, assim é normal, né? Cria os dois. Ou eu posso colocar com o begin equation, assim, né? Posso aqui um copy text, para ele copiar o código text. Aí eu posso gerar ele aqui também, né? Uma equação específica. Aí se eu quiser colocar uma label aqui, posso colocar equação somatória, por exemplo, né? E aí eu posso sinalizar aqui com o cref equação somatória abaixo, por exemplo, no texto, né? Vou vir aqui, vou recompilar esse textinho, né? Um pouquinho zoom. Vai aparecer aí a equação, aí vai enumerar essas de volta. Aqui está como 1, 2, vai ficar 2, 3, né? Porque a outra é a primeira, né? De 0 a 5. Aqui, olha como é que ela ficou no meio do texto, aqui com aqui do lado de sistema, né? Incluído com os dois cifrões. E aqui eu citei, né? Equação 1, com aquele cref. Equação 1 abaixo. Que é essa daqui. Aqui ela em destaque, na prática, né? Tá bem? Então é isso, né? Tem essa ferramenta que você pode modelar diversas equações e símbolos, né? Quero aqui a raiz, vou apagar esse aqui. Quero aqui a raiz cúbica de x, né? SQR, tal, a raiz cúbica de 25, né? Olha, já gerou aqui o código, né? SQR, tal, de 25. É só copiar, se eu copiar só esse texto aqui ou copiar toda a equação. Então é bem bacana, né? Você tem a opção de renderizar aqui para ver como que ficou a equação. Tem esse menu lateral aqui, né? Então é bem interessante esse modelo aqui para formar as equações, né? Enfim, então vocês podem usar e referenciar. Bom, além das equações, né, a gente tem outras coisas interessantes. A gente tem listas, né? Nesse texto aqui a gente usa listas, mas não tem uma seção específica para listas, né? Até posso criar por exemplo, aqui vamos ver aqui uma subsection, por exemplo, né? Chamada de listas. E aqui eu posso definir. As listas são... Vejo que aqui os comandos já vêm. A gente abre um ambiente aqui, né? A gente dá um begin e já indica aqui todos os ambientes disponíveis, né? A gente tem a lista enumerate. Eu dei um enter, eu já completa e cria um item para mim. Eu dei um /begin agora. Além do enumerate, a gente tem aqui... eu estou indo com a setinha do meu teclado aqui, item size. A diferença, né, entre enumerate é uma lista, obviamente, de números, né, 1, 2, 3 e assim por diante. Item size é só, aqui a gente tem uma lista ordenada, aqui a gente tem uma lista
que não é ordenada. Essa é a diferença. Então aqui, vou colocar um texto qualquer. Um texto qualquer aqui. Aqui também, um texto qualquer. Se eu quero mais um item, eu só dou um enter aqui, coloco barra item, né, o item, e coloco outro texto. Mesma coisa lá, né? Se eu quero outro item, eu coloco aqui, contra barra, coloco o comando item, outro texto. Aí eu mando renderizar lá, né? Mando compilar. Aqui embaixo vai criar uma seção, né? Vai criar uma nova seção. E nessa seção vai ter essas duas listas aí, uma ordenada, outra que não é ordenada. Ó. Criou a primeira lista ordenada 1, 2, a segunda lista só de pontos, né? Eu posso criar uma lista dentro de uma lista, né? Então se aqui eu quiser criar outra lista, né, com subitens, eu crio outro ambiente, begin, aqui enumerate, pode ser um item size aqui lista interna, por exemplo, né? Aqui eu posso criar outro item, novo item, né? Dá um recompilar lá. Aí ele vai gerar uma sublista dentro do item 2, outro texto, né? Então aqui, ó, 1, 2 ele já colocou aqui como AB. Se eu quiser colocar o item 3, eu só coloco aqui fora dessa lista, né? Então só dou um barra item número 3 aqui. Número 3, né? Ou item 3. Item 3. E pronto, então eu vou ter o item 1, o item 2 e os itens dentro do item 2, subitens, né? E aqui vai aparecer o item 3. Olha lá, item 3. Né? Então essa aqui é a primeira lista, essa aqui é a outra, essa ordenada, essa que não está em ordem, né? E, obviamente, quando que você usa uma lista ordenada ou quando uma fora de ordem, quando você tem, como dizer assim, uma receita de bolo, né, um passo a passo para seguir, que tem que fazer o primeiro, depois o segundo, em sequência, você usa uma lista ordenada. Ou enumerate aí no nosso caso, né? Caso não, você não tem uma sequência lógica de etapas que tem que ter seguido, você usa um item size, que é uma lista que não é ordenada, tá bem? Então isso de listas, né? A gente tem outras coisas de formatação, né? Então a gente pode formatar os nossos textos, né? Vou pegar um exemplo aqui já da listas, né? Aqui tem exemplos de listas ordenadas e não ordenadas, né? Lembra que eu posso deixar vários espaços aqui no meio, né? Olha, tem o corretor, né? Esqueci que ele vai ignorar esses espaços, né? Bom, eu quero colocar esse texto aqui ordenadas em negrito, por exemplo. Eu tenho o comando aqui, vou digitar ele aqui abaixo, é o barra textbf e o textit, ou seja, o bf é para deixar bold e o it é it itálico, né? Aí o que eu colocar dentro do abre e fecha chaves é o texto que vai ser aplicado. Mas posso usar a tecla de atalho, né? Então eu posso selecionar o texto que eu quero e dar um Ctrl B no teclado. Coloco em negrito. Se esse outro texto eu quiser em itálico, eu seleciono ele e dou um Ctrl I no teclado. Pronto. Tem algumas teclas de atalho, né? Então vamos ver abaixo da lista agora vai ter um texto em que um está em negrito, outro está em itálico, né? Então bem importante usar a tecla de atalho para esse caso, né? Seleciona, olha só, né? Negrito e itálico. Bem tranquilo. Outra coisa importante é a utilização do, né? Se você quiser aumentar ou diminuir a fonte em algum aspecto, né? O normal size, esse comando contra barra normal size é o padrão do texto, né? Que foi especificado lá no document class, né? No nosso caso aqui, vamos subir lá no document class. Olha só, aqui no nosso document class a gente colocou 12, então o tamanho 12 é o normal size, né? Se algum momento em algum texto aqui, vamos pegar aqui, né? Eu quero que a palavra lista se torne maior. Maior que o que, né? Aí eu vamos usar, por exemplo, aqui o contra barra larg, né? Que é duas escalas acima, né? Então se eu pegar aqui o contra barra, deixa eu dar um espaço aqui, contra barra
com L maiúsculo. Veja que tem o larg com L minúsculo, o larg com L maiúsculo e tem o larg todo maiúsculo, né? Então tem as várias formas. Eu vou escolher esse aqui. Olha o que vai acontecer. Será que só a palavra lista vai ser aplicada? Olha o que vai acontecer. Eu coloquei antes da palavra listas o comando, né? Ele vai aplicar isso. Vou deixar ele compilar aqui, né? Ele vai aplicar isso em todo o texto a seguir. Olha só. Depois do listas, ele aumentou em 2 escalas o tamanho da fonte, ó. Entendeu? Então, se eu quiser só o listas, eu coloco esse comando larg no listas e depois, na sequência, eu coloco o comando normal size, né? Aí volta o tamanho que eu defini lá no documento class, o tamanho normal, né? Esse aqui, ó, normal size. Agora só o listas, né? Então, do ponto, se a partir daquele ponto eu colocar esse comando, ele altera tudo a partir daquele ponto, né? Então, agora só o lista ficou naquele tamanho. Então, isso é sobre formatação, sobre lista e sobre equações. E aí a gente finaliza essa parte aqui de formatação. O que a gente vai ver na outra sessão, e aguardo vocês, é referente a códigos e algoritmos, né? Que aí é mais voltado à área de sistemas, computação em geral, que se utilizam dessas estratégias de algoritmos e códigos. Ok? Um abraço e aí até a próxima.